Olá, boa tarde. Vou dar início à aula de hoje falando sobre semelhança de triângulos, certo? Vamos lá começar. Considere os triângulos ABC e FGH abaixo. Eu tenho esse triângulo aqui, ó, ABC e FGH. Aí vamos olhar aqui, ó, as medidas. AB é 3 centímetros. BC 5 centímetros, AC 4 centímetros. Aqui eu tenho FH, eu tenho 6 centímetros, FG 4,5 e GH 7,5. Vamos analisar o seguinte, ó, eu tenho que esse triângulo, ó, tem esse ângulozinho aqui. Nesse outro triângulo, o ângulo aqui, ó, tem a mesma medida. Nesse triângulo aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Nesse outro triângulo também tem um ângulo de 90 graus. Aqui esse ângulo, ó, tem a mesma medida do ângulo desse outro triângulo. Então, observe que os ângulos correspondentes, eles são congruentes. Olha aqui, ó, esse correspondente a esse, eles são congruentes. Esse aqui, ó, tá na mesma posição. Na mesma posição. Eles são congruentes. Estão aqui, ó, na mesma posição. Eles são congruentes. Ou seja, eu tenho que o ângulo A é congruente ao ângulo F, o ângulo B é congruente ao ângulo G, o ângulo C é congruente ao ângulo H. A razão entre as medidas dos lados correspondentes é 2/3. Quais são os lados correspondentes? Vamos observar, ó. Esse lado aqui, ó, é correspondente a esse outro lado. Se eu for pegar a razão deles dois, vai dar o quê? 2/3. Esse lado aqui é correspondente a esse outro lado. Se eu for pegar a razão entre eles, vai dar 2/3. Esse lado aqui, ó, AC, é correspondente ao lado FH. Também, se eu for pegar a razão entre eles, também vai dar 2/3. Então, aqui, ó, é 2/3, pois, ó, 3 sobre 4,5 é igual a 5 sobre 7,5, que é igual a 4 sobre 6. Isso aqui tudo é igual a 2/3. Podemos concluir, então, que os triângulos ABC e FGH são semelhantes. Os ângulos, eles não são congruentes. Os lados são correspondentes, ou seja, a razão entre eles é igual. Então, eu digo que eles são semelhantes. E eu indico como? Que o triângulo ABC é semelhante, que é um tiozinho, ao triângulo FGH. Como os triângulos são polígonos, nós temos 2 triângulos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes. E as medidas dos lados correspondentes são proporcionais, certo? Observe na figura uma notação bastante comum para indicar a congruência dos ângulos correspondentes. Então, aqui, ó, você dá um pause no vídeo e observa a figura, certo? Observou a figura? Então, vamos lá. Eu tenho que esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo E, é congruente ao ângulo D, não é? Olha aqui, ó. O ângulo A é congruente ao ângulo C. O ângulo B é congruente ao ângulo B. Olha aqui, ó. Os dos 2 triângulos é o mesmo ângulo, B. E o ângulo E desse triângulo é congruente ao ângulo D desse outro triângulo. Temos que o triângulo ABE é, então, congruente ao triângulo CBD. Então, olha aqui, ó. Eu posso indicar que eles são congruentes apenas observando os ângulos correspondentes. Se os ângulos correspondentes forem congruentes, eu posso afirmar que esses 2 triângulos eles são semelhantes. Aí você só vai observar com relação aos lados correspondentes. Só vai confirmar
fazendo a razão entre os lados correspondentes. E é isso que a gente vai fazer. Usando a proporcionalidade das medidas dos lados correspondentes, podemos determinar x e y. Quais são os lados correspondentes? Vamos analisar. O do AE, esse lado aqui, AE, é correspondente a qual lado? O lado CD. É só você observar os ângulos, ó. O lado BE é correspondente ao lado BD. E o lado AB é correspondente ao lado BC. Certo? Aí como é que a gente vai fazer para descobrir o x e o y? Vamos fazer as proporções. Então, olha aqui, ó. Eu sei que vou pegar dois lados desse triângulo e dois lados desse triângulo aqui que sejam correspondentes, certo? Então, aqui eu peguei esse x está para 8. Olha aqui, ó, os dois lados correspondentes. X está para 8. Aí eu peguei esse lado. Assim como 2 está para 4. Assim como 2 está para 4. Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer o cruz-credo. Você vai fazer o cruz-credo. Vai ficar x vezes 4, que é 4x, e 8 vezes 2, que é igual a 16. 4x igual a 16 vai ser o quê? 16 dividido por 4, que é 4. Então, x aqui é igual a 4. E o y? Como é que eu vou calcular o y? Do mesmo jeito. Você vai observar os lados correspondentes, ó. O y aqui, ó, desse triângulo, o lado dele é correspondente a qual do outro? Ao lado EB. Então, y está para 3. E aí você escolhe qualquer outro lado aqui. Então, ó, y está para 3. Aqui no caso eu coloquei ao contrário, mas tanto faz, ó, 3 está para y, assim como 2 está para 4. Aí você faz o meio pelos extremos. Y vezes 2, 2y. 3 vezes 4, 12. 2y vezes 2y igual a 12. Então, 12 dividido por 2, que é igual a 6. Y é igual a 6, certo? Olha um exemplo. Calcule a altura H de um prédio que lança uma sombra de 20 metros no mesmo instante em que uma árvore de 10 metros lança uma sombra de 5 metros. Então, olha aqui, ó. Calcule a altura H de um prédio que lança uma sombra de 20 metros. Então, olha aqui, ó, ele vai lançar uma sombra. A sombra tá aqui, ó. O prédio tá lançando uma sombra, aqui a sombra, de 20 metros. No mesmo instante em que uma árvore de 10 metros lança uma sombra de 5 metros. Tá lançando uma sombra de 5 metros. Ele está pedindo para o quê? Para calcular essa altura. Aí nós vamos analisar. Esses triângulos aqui, eles vão ser semelhantes, certo? Esses dois triângulos, eles vão ser semelhantes. Olha aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, eles são congruentes. Esses ângulos aqui são congruentes, certo? Então, consequentemente, eles são semelhantes. Aí, o que que você vai fazer? Você vai observar os lados correspondentes. Esse H está para 10, assim como 20 está para 5. H está para 10, assim como 20 está para 5. Faz o meio pelos extremos, fica o quê? H vezes 5, 5H. 20 vezes 10, 5H vai ser o quê? 20 vezes 10, que é 200. H vai ser o quê? 200 dividido por 5. 200 dividido por 5 é 40. Então, a altura desse prédio é 40 metros, certo? A altura desse prédio é 40 metros. Simples, né? O conteúdo. Eu espero que tenham entendido essa parte do assunto. Eu resolvi
colocar apenas a introdução. Quando for na próxima semana eu entro mais a fundo, para que, como essa parte de geometria é um pouquinho mais complicado explicar por vídeo, mas eu espero que vocês tenham entendido esse assunto, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma boa tarde.